Eu convido vocês a abrirem as Escrituras no Salmo, capítulo 51, Salmo 51, e eu gostaria de fazer uma leitura com vocês. Amém, igreja? Na minha tradução, na Nova Almeida Atualizada, está escrito assim no versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Curvemos mais uma vez a nossa fronte para pedirmos iluminação da parte de Deus. Querido e amado Pai, nesta noite estamos na Tua presença, com os corações quebrantados, agradecidos por toda a obra operada em nós. E te pedimos neste momento, Senhor, que o Teu Espírito opere em cada um que está aqui essa noite, nos nossos irmãos que assistem nas redes sociais, que nós possamos ser tocados profundamente por Tua Palavra e que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, de forma que ela se torne uma árvore a crescer para produzir fruto em nossa vida. É isso que nós te pedimos, já gratos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. O coração que reconhece seu pecado e encontra misericórdia. Meus queridos, um ramo que tem crescido bastante aqui em Araripina é o ramo da construção civil. Aqui na nossa igreja, nós temos alguns construtores, constroem casas e vendem. Algumas reclamações a gente ouve, não falo especificamente dos nossos irmãos que trabalham com isso, mas existem alguns construtores que não cuidam bem da obra, mas têm que fazer a propaganda para fazer a venda. E ao levar alguém para conhecer aquela construção, por vezes tenta maquiar de forma que a pessoa não perceba os problemas que existem naquela estrutura. Algumas pessoas vão ali e enxergam aquela cor bonita nas paredes, enxergam o piso aparentemente perfeito, mas não conseguem perceber os problemas que estão escondidos naquela estrutura. Meus queridos, o construtor sempre tem duas alternativas. A primeira delas seria falar para aquele que quer comprar a casa que a casa está aparentemente bem, mas que precisa de reparos. Isso geraria consequências, porque daria trabalho, demandaria tempo. Mas como resultado de todo o trabalho, teríamos uma casa bem mais segura. A outra opção seria manter as aparências e dizer que tudo está bem, mesmo sabendo que com o passar do tempo, aquela estrutura viria a ser destruída pelas intempéries. Quais as consequências? Sofrimento,
reclamações, inconformismo. Meus queridos, da mesma forma, nós também não podemos esconder em nós essas estruturas pecaminosas e vivermos apenas de aparência de santidade. Todos nós temos um passado, uma vida pregressa no pecado e ainda somos pecadores. O problema existe quando começamos a acariciar tais pecados, deixando-os escondidos na nossa estrutura de vida, de forma que, se o tempo passar sem ser cuidados, sem serem confessados, sem serem perdoados, eles venham a corromper toda a estrutura da nossa vida espiritual. Nós temos escolha também. Assim como o construtor tem a escolha de falar, de reconhecer os problemas, nós também temos de olhar para nós e nos reconhecermos como pecadores, reconhecermos as nossas falhas, confessarmos os nossos pecados e buscarmos de Deus orientação e perdão, de forma que sejamos curados. E as consequências disso para a nossa vida é uma vida mais segura, mais próspera e mais feliz. Mas podemos sim tratar tirando todos os pecados da vista e colocando debaixo do tapete. Várias pessoas escolhem esse caminho. Podem até ser enxergadas pelos outros irmãos como pessoas justas e corretas, mas escondem lá no seu interior pecados alimentados e acariciados. A estrutura está corrompida, mas quem vê apenas a superfície nunca vai reparar. As consequências para a vida desses é destruição, e é destruição iminente. E, meus queridos, é justamente sobre isso que o texto trata, sobre pecado, sobre reconhecimento do pecado, arrependimento e perdão. Esse texto, Salmo 51, é um salmo de Davi. E para que nós entendamos bem o contexto desse texto, precisamos entender também quem foi Davi. E Davi é aquele que foi chamado como o improvável, o mais improvável rei, o menor dos filhos de Jessé. Segundo a opinião de todos daquela época, ele não teria condições de reinar, mas aprouve ao Senhor o levantar, apesar de todas as dificuldades. O ungiu, chamou o seu profeta e mandou honrar aquele homem, o escolhido segundo o seu coração. As Escrituras falam de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Davi consegue entrar naquele reino, consegue administrar de forma digna, é um grande rei, um homem de batalhas e vitórias, consegue acumular poder e riquezas, é reconhecido não só entre o seu povo, mas em todo o mundo. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, ainda tinha em si uma natureza pecaminosa que inclinava-o para o pecado. E Davi cai em pecado. Davi cobiça uma mulher que não era sua. Ele deseja aquela mulher, ele adultera com aquela mulher e até planeja a morte do marido daquela mulher para esconder o seu pecado. Davi guarda lá no seu íntimo a realidade que era vida para ele naquele momento. Davi pensou que passaria sem que ninguém percebesse tal situação. Mas apesar de que todos os homens apenas enxergam a superfície, nós temos um Deus que enxerga com profundidade. Nós não podemos nos esconder diante de Deus, e assim foi com Davi. E o Senhor manda o profeta confrontar Davi. E ao ser confrontado por uma história contada por aquele profeta, que fala sobre uma ovelha única de um homem pobre, ele se revolta com a injustiça praticada contra aquele homem pobre e diz: esse aí merece a morte, restituir 4 vezes mais. E o profeta olha para ele e diz: esse homem é você. Porque tendo tudo o que você tem, tendo tantas mulheres à sua disposição, você escolheu a única daquele homem, seu servo, Urias. E naquele momento ele se constrange diante do pecado. E ele tem a mesma escolha que o construtor e a mesma escolha que nós temos. Ou esconder o pecado do povo, dos seus irmãos, ou confessar o seu pecado ao seu Deus para ser curado. E esse texto belíssimo é uma oração profunda de Davi, e uma oração de quebrantamento, de arrependimento verdadeiro. E é por isso que eu trouxe esse texto, para que nós reflitamos juntos, porque vivemos esta realidade.
A verdadeira restauração só acontece a partir de um coração quebrantado, de uma confissão sincera e confiança na graça de Deus. Eu gostaria de repetir, que você guardasse no seu coração: a verdadeira restauração começa com quebrantamento de coração, confiança e sinceridade. É isso que Deus requer de nós. Confiança nele, na sua graça, porque é ela que opera em nosso favor. É isso. E o texto traz para nós 4 atitudes de um coração quebrantado, de um coração arrependido. No versículo 1 e 2, e eu convido a igreja para ler comigo, peço que o pessoal da mídia coloque, ele faz um clamor pela misericórdia, é o arrependimento que começa em Deus. Eu queria que a igreja lesse comigo, pode ser? Vamos lá, igreja. Compadece. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E Davi, aqui nesse texto, apela para o caráter de Deus e não o seu histórico. Eu acabei de falar para vocês todas as conquistas de Davi como rei. Um homem poderoso, reconhecido por todos os homens do seu tempo. No entanto, naquele momento em que ele é confrontado pelo seu pecado, ao invés de se apegar às suas conquistas, às suas capacidades, à sua riqueza, ao seu poder, não. Ele reconhece quem ele é, dependente de alguém que de fato pode fazer a obra por ele. Ele não recorre a si mesmo, mas ele recorre ao Senhor e às suas misericórdias. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Meus amados, todos nós, quanto pecadores, precisamos deixar cair as máscaras, de forma que o Senhor nos trate. Olha, deixar alguns pontos que nos conduzem para distante de Deus, alguns deles até parecem ser fáceis. Mas alguns detalhes, aqueles que mais gostamos, aqueles que acariciamos, esses são os difíceis de serem abandonados. Meus queridos, se nós não vivermos constantemente diante de Deus, confiantes em sua misericórdia, em sinceridade de coração, de maneira nenhuma seremos curados de tais dificuldades. Todos nós temos as nossas. Todos nós temos as nossas. O que consola o nosso coração é que o Senhor distribui entre o seu povo a sua multiforme graça, que atua nos curando, nos capacitando a superar tais desafios. Nunca, jamais devemos ser confiantes nas nossas conquistas, capacidades ou habilidades, capacidades de argumentar ou esconder o nosso pecado. O que precisamos confiar em Deus, que pode limpar, que pode expurgar da nossa vida tudo isso que nos conduz à destruição. Meus queridos, alimentar, nutrir o pecado em nós é como tratar como amigo aquele que pode destruir a minha vida, a sua vida. É como passar todo o tempo se alimentando daquilo que é venenoso para você. O pecado é destrutivo, porque o pecado causa separação entre você e o seu Deus, a fonte da tua vida. Portanto, o primeiro ponto para a reflexão dessa noite é essa. De fato, estamos abrindo o nosso coração em sinceridade diante de Deus. Temos confessado os nossos pecados. Temos orado ao Senhor para que nos capacite a superá-los. Ou passamos até sem perceber aqueles que nos agradam, ou argumentamos que nem pecados são. Meus queridos, nós temos muita facilidade de convencermos não só o nosso próximo, mas por vezes convencer a nós mesmos. Quando algo nos agrada, nós tentamos argumentar em favor disso. Você pode enganar o seu próximo, você pode enganar até você mesmo, mas de maneira nenhuma você enganará o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida, Ele te conhece, Ele sonda o teu coração, Ele sabe das tuas dificuldades, Ele sabe do que você precisa. Portanto, hoje, em nome de Jesus, que esta igreja, que este povo esteja inclinado
abrir seu coração em sinceridade, de forma que Deus opere esse milagre de transformação. Porque o maior milagre que pode ser visto essa noite, nesta igreja, é o milagre do perdão de Deus em sua vida. Eu sei que você carrega essas cargas em seus ombros. Eu sei que as memórias te fazem sofrer. Eu sei que você se constrange em servir, porque esse pecado está em você, porque as lembranças do pecado continuam em você. Mas o perdão que o Senhor nos dá é o maior milagre que essa igreja, que esse mundo pode ver. Livre-se, esvazie-se, confesse, não guarde. Abra o seu coração em sinceridade. Isso é reconhecer que você é dependente da fonte da vida. Mesmo sendo rei, Davi não se constrangeu em reconhecer-se como pecador, em confessar o seu pecado e em pedir perdão em sinceridade. Em sinceridade. Segundo ponto, reconhecimento da profundidade do pecado. Ele disse: as minhas transgressões, a minha iniquidade, o meu pecado. Ele conhece o seu pecado, ele os reconhece como seus pecados. Ele não argumentou, o pecado estava diante dele. Ele não fingiu que não percebeu. Ele o reconheceu. Você conhece o seu pecado. Você precisa conhecer as suas falhas. Você precisa conhecer as suas dificuldades. Você precisa pedir poder do alto para que você possa ser preenchido e para que você possa superar tais dificuldades. Davi conhecia o pecado. Você conhece o seu pecado? Você conhece o que tem afastado você de Deus? Você conhece o que tem te constrangido a ponto de você não ter atitude de verdadeiro adorador? Meus queridos, mesmo ele sendo rei, poderoso diante dos outros homens, ele abriu o coração e disse: eu conheço os meus pecados. Você precisa fazer a mesma coisa. Não esconda os seus pecados. Confesse os seus pecados, não a homens, mas ao Senhor. Aquele véu de separação não existe mais. O Senhor está com os ouvidos inclinados a te ouvir. O Espírito de Deus foi derramado entre nós. Ele está entre nós esta noite. Ele atua em nosso coração, regenerando a nossa vida. O que o Senhor requer de nós é que nós confessemos os nossos pecados. Reconheça o seu pecado, assim como Davi. Ele não minimiza, ele não chama de erro ou falha, mas ele assume a gravidade. Eu reconheço, eu pequei. Eu pequei. E ainda mais, ele tem consciência da sujeira espiritual. Ele diz: lava-me completamente, purifica-me. Davi se sente impuro, se sente sujo, se sente indigno, e ele clama a Deus: limpa-me, lava-me completamente, purifica-me. O processo de santificação, meus queridos irmãos, o qual é operado pelo Espírito Santo em nossa vida, é um processo necessário, por vezes doloroso, mas que nos leva a essa purificação, a nos tornarmos limpos. Aquele que é habitado pelo Espírito, aquele que é revestido de Cristo, jamais esconderá debaixo do tapete os seus pecados, mas tem eles confessados, perdoados e curados em nome de Jesus. Essa igreja precisa ser consciente da sua sujeira espiritual. Nós não podemos ser conformados com quem nós somos, porque a caminhada com Cristo é uma caminhada progressiva, rumo à maturidade, rumo à santidade. Não falo para vocês que seremos perfeitos como o mundo espera da perfeição, mas seremos perfeitos segundo o que as Escrituras nos orientam, em atingirmos o nível ideal de maturidade. Se você confessa, se você confia e se Ele opera em você, nada te derrubará ou te tirará desta caminhada rumo ao céu. A segunda parte, que vai do versículos 3 ao versículo 6, faz uma confissão sem disfarces. O pecado reconhecido em sua gravidade. Mais uma vez, eu peço que a igreja leia comigo dos versículos 3 ao versículo 6. Os versículos 3 ao versículo 6.
Amém, meus irmãos? Vamos ler juntos, igreja. Pois eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Confissão sem disfarces e sem máscara. O pecado reconhecido em sua gravidade. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 3, nós percebemos essa consciência contínua do pecado. O meu pecado está sempre diante de mim. O que foi encoberto agora incomoda, pesa. O pecador quebrantado não foge mais da verdade. Existe uma frase bem conhecida por esta igreja, mas que deve ser real para nós: o salvo não peca em paz. Se você está em Cristo, não praticará o pecado com a mesma liberdade de consciência que você tinha antes de Cristo. O Espírito Santo nos constrange. O pecado nos deixa mal, nos causa dor, nos causa vergonha. Mas se você convive com o pecado como um pecadeiro, você resiste às orientações do Espírito, você está endurecendo o seu coração, enrijecendo a sua vida, para que o Espírito Santo não atue da forma devida na tua vida. Meus queridos, quando nós ouvimos a voz de Deus dentro de nós, o que nós devemos apresentar é um coração quebrantado e contrito, envergonhado, dolorido pelo peso, pela dor, a consciência do pecado. Muitas pessoas vivem acariciando o pecado, achando que é qualquer coisa. Meus queridos, o único salário do pecado é a morte. O único salário do pecado é a morte. Não acaricie os seus pecados. Precisamos ter uma consciência contínua dele. Porque o pecador que está nesse mundo, absorvido por toda essa influência, não consegue ouvir a voz de Deus, nem observar a sua santa e perfeita vontade, mas aquele que é tocado pelo Espírito, consegue passar por essa transformação e reconhecer a voz de Deus a falar no seu interior. Meus queridos, Deus opera entre nós e dentro de nós em todo o tempo. Em todo o tempo. No versículo 4, ele fala sobre uma ofensa principal contra Deus. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi pecou contra pessoas. Davi magoou pessoas. Davi provocou a morte de pessoas. Davi tinha o sangue em suas mãos, mas neste momento de dor e de angústia pelo pecado, ele reconheceu que o seu pecado era contra o Senhor da sua vida. Todo o mal que praticamos nessa terra, todos os pecados dos quais acariciamos na nossa vida, não causam mal apenas a nós mesmos e àqueles que estão no nosso entorno, mas principalmente causam dor no coração do nosso Deus. Meus queridos, nós somos chamados para a vida, para novidade de vida, para uma vida em obediência à vontade dEle. Ele nos resgatou desse mundo de trevas e não podemos deixar permanecer em nós treva alguma. O Senhor não habita nesse reino dividido. A nossa vida deve ser devotada à obediência a Ele. A Ele. Portanto, o nosso pecado não é só ofensa com o nosso próximo, mas principalmente a ofensa para o nosso Deus. No versículo 4, ele fala que Deus é justo no seu juízo. Serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O Senhor não tem por obrigação perdoar os nossos pecados. Ele o faz por amor, por misericórdia, por longanimidade. Quando Davi clama a Deus, quando Davi pede perdão a Deus, quando reconhece os seus pecados, ele não tinha em sua consciência a ideia que ele, o Senhor, era obrigado a perdoar os seus pecados, mas ele confiava no justo juiz.
Você confia no justo juiz? Você confia nos juízos de Deus na sua vida? Meus queridos, com toda a certeza, a fé de Davi era tão viva no Senhor, que mesmo que o Senhor não o houvesse perdoado, ainda assim ele confiaria na decisão do Senhor e não na sua. Meus queridos, os planos do Senhor, os projetos do Senhor, os propósitos do Senhor sempre serão melhores do que os nossos e ponto final. O julgamento do Senhor sempre será justo. Os juízos do Senhor sempre serão bem aplicados e nossa consciência deve estar totalmente firmada nisso. Deus é justo juiz. No versículo 5, ele faz um reconhecimento da natureza pecaminosa que existe nele. Eu nasci na iniquidade. Não é desculpa, é consciência. O problema não é só o que eu fiz, mas o que eu sou sem a tua graça. Davi não estava apenas preocupado com o que ele havia feito, mas a consciência de quem ele era quando estava afastado de Deus. É uma consciência que deve existir em cada um de nós. Quem nós somos afastados de Deus. O que a graça de Deus fez por nós. Quem nós éramos antes dela. Como nós nos comportamos se não estivermos diante da presença de Deus. Como nossa vida rumava sem a presença de Deus, sem a sua graça, sem a perseverança atribuída pelo Espírito à nossa vida. O reconhecimento da nossa natureza, meus irmãos, nos leva a não atribuir os nossos pecados ou a culpa dos nossos pecados às outras pessoas, ou a qualquer circunstância, mas reconhecemos em nós uma natureza inclinada ao pecado. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós paramos de culpar outras pessoas pelos nossos erros. Porque Davi poderia ter culpado qualquer coisa, qualquer um. Ele poderia ter dito que a culpa foi de Batseba, de não ter se cuidado naquele momento de banho, e ele ter visto, e ele ter desejado. Ele poderia ter culpado qualquer circunstância, mas não, ele assumiu o meu pecado, a minha natureza, a minha iniquidade. Hoje o mundo também agora aprendeu não só a atribuir a culpa do seu pecado ao próximo, mas até ao próprio inimigo das nossas almas. O mundo inteiro vive sob a influência do maligno, mas muitas vezes paramos de reconhecer que o mal existe em nós, na nossa natureza, que as nossas atitudes nem sempre são causadas por outras pessoas, ou nem mesmo pelo maligno, mas é o nosso desejo pessoal. Colocar o nosso ego e a nossa vontade no lugar de Deus. E nós sempre estamos a justificar tudo. Eu pequei, mas foi por isso. Eu adulterei, mas foi por aquilo, foi aquela circunstância. Eu não queria, fui levado por essa situação. Eu menti, mas foi para livrar a tal pessoa de tal situação. Eu omiti tais fatos, mas para o benefício de alguém. Meus queridos, quão fácil é mascarar mais uma vez os nossos pecados, culpar outra pessoa dos nossos erros, culpar até mesmo o Senhor. Há pessoas que culpam o Senhor pelas dores, pelos seus erros nessa vida, meus queridos. O que precisamos é olhar para nós mesmos e nos reconhecermos como pecadores, falhos e sujos, sem o Senhor. Mas quando estamos nele, a sua graça nos completa. Amém, meus queridos? Quão maravilhoso é o nosso Deus. Quinto ponto, Deus deseja verdade no íntimo. Versículo 6, ele diz, te comprazes na verdade no íntimo. Isso requer de nós sinceridade, e não superfície, e não aparências. Arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. Não remorso, não dor ou fuga das consequências dos seus erros, mas a consciência que o seu erro magoou o coração do seu Deus, o Senhor da sua vida, e isso te causa dano e dor. Muitas pessoas se arrependem apenas em palavras, mas não mudam nunca de vida, nunca mudam de atitude. Isso não é arrependimento, meus irmãos. Arrependimento é reconhecimento. Arrependimento causa mudança de direção.
mudança de comportamento, mudança de vida. O verdadeiro arrependimento advindo da nossa conversão nos leva a mudança total na direção da nossa vida. Não continuarmos nas mesmas práticas, mas tudo aquilo que fazíamos, que sabemos hoje, magoam o coração de Deus, serão excluídos da equação da nossa vida. Mas há pessoas que insistem em viver do mesmo jeito. Alguns até mesmo perdidos dentro da igreja. E saibam, isso é possível. Vir à igreja, ler a sua Bíblia, dar graça e paz aos seus irmãos, não faltar a nenhum culto, mas de fato não ter uma vida fiel e digna do Senhor. E no secreto são outras pessoas. Outras pessoas. Quem você é no secreto? Quem você é na sua casa? Quem você é no seu trabalho? Quem você é onde você estuda? Com seus amigos que não são cristãos? Quais são as palavras que você profere? Será que você tem magoado o Senhor com isso também? Será que sua vida tem honrado o nome do Senhor? Ou você tem magoado o coração de Deus? Meus queridos, a sinceridade é requerida de nós como filhos. Os pais precisam de sinceridade dos seus filhos, de forma que possam tratá-los, que possam orientá-los. E Ele, que é o nosso Pai, requer de nós um coração em sinceridade, aberto, de verdadeiros adoradores, verdadeiros arrependidos, que entregam suas vidas a Ele em sinceridade. E olha, do versículo 7 ao versículo 12, nós vemos um pedido por purificação e renovação interior. E Deus muda o coração do homem. Eu queria que vocês lessem comigo mais uma vez do versículo 7 ao versículo 12. Vamos lá, igreja? Purifica-me. Amém, igreja? Que belíssimo clamor da parte de Davi. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa tem sido a tua oração, meu irmão? Minha irmã? Você tem pedido isso para Deus? Que crie em você, que dê a você um coração puro e que renove dentro de você um espírito inabalável? Meus queridos, essa é uma busca por purificação. Ele diz: purifica-me com ísopo. E essa linguagem de purificação é como aquele ritual que era feito diante dos leprosos, de purificação. Lavar, tirar, para que seja curado, para que seja tratado. Da mesma forma, essa busca por purificação deve existir na nossa caminhada. Irmos a Deus consciente que estamos adoecidos pelo pecado, corrompidos pelo pecado, e somente nele encontraremos auxílio e cura para a nossa doença. Que a sua graça é o antídoto capaz e suficiente de nos curar totalmente, plenamente de tal doença mortal, da qual estamos acometidos. Essa busca por purificação deve ser algo real para nós. O nosso relacionamento com Deus, a nossa vinda à igreja, o nosso estudar a palavra, as nossas orações devem estar intimamente conectadas com a nossa busca por cura. Por cura. Quem aqui já ouviu alguma vez alguém comparar a igreja a um hospital? Creio que todos. E de fato a igreja é um grande hospital de pessoas feridas, pessoas doentes, as quais serão tratadas e curadas por aquele que é médico dos médicos. A consciência deve existir em nós, que de fato estamos doentes e sem essa cura estamos condenados. Mas se buscarmos nele auxílio, não só seremos curados, mas receberemos vida abundante nele.
No versículo 8 ao 9, meus queridos, ele fala sobre a restauração da alegria e da comunhão. Faze-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que esmagaste. Alegria, meus queridos, alegria no nosso coração, alegria na nossa salvação. Não é à toa que Davi clama a Deus: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. É o que precisa estar presente na tua vida. Nós não somos chamados para caminhar em um caminho estreito, tortuoso e triste. Somos chamados para caminhar em um caminho estreito, mas ao lado daquele que é o bálsamo, que é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, que está neste percurso conosco e que preenche o nosso coração de tudo que nós precisamos. Somos chamados para viver em uma vida de alegria, a ponto de transbordar, a ponto de estar com o coração alegre, de estar reunido com os meus irmãos, de louvar em alegria o nome de Deus, de reconhecer sua obra por nós, mas não estar nesse lugar com o semblante decaído, dizendo: o Senhor me salvou, mas a sua vida, a sua atitude, a sua reação não diz isso. Não devemos nos envergonhar de demonstrar a nossa alegria de estarmos em Cristo. O nosso amor por Ele, por Sua palavra, o glória a Deus, aleluia, santificado é o Teu nome, Senhor. Meus queridos, por vezes somos tão contidos, que o fervor necessário que nasce na nossa convicção de fé não é notado. Parecemos mais crentes tristes. Aquele que tem sua vida salva, aquele que tem sua vida tocada, aquele que sente o calor do Espírito Santo, não pode permanecer inerte, mas precisa abrir a sua boca em louvor ao nome de Deus. Atuando com alegria, meus irmãos, não com desânimo. O Senhor não nos trouxe para viver nesse marasmo, o Senhor nos trouxe para ação de vida. Para sermos verdadeiros adoradores, é palavra, é oração e alegria da salvação. Essa precisa ser uma igreja alegre, viva. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja derramado abundantemente nessa igreja. Que nós sintamos o poder de Deus atuando em nossa vida e neste lugar, de forma que nós clamemos em alta voz ao Senhor em todo o tempo. Glória a Deus, aleluia ao Teu nome, Senhor. Devolve a essa igreja a alegria da Tua salvação. Preenche os corações, preenche essas vidas, renova os seus ânimos, levanta os abatidos, consola os tristes, mas que a Tua graça faça jorrar uma fonte de alegria para toda a vida. No versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E esse é o clímax do pedido, nova criação interior. E a palavra usada aqui no hebraico é bará, a mesma palavra usada lá em Gênesis capítulo 1, quando o Senhor cria todas as coisas. O que Davi pede é: Senhor, cria em mim um coração novo. Senhor, tira de mim esse coração de pedra, esse coração pecador, resistente ao amor verdadeiro. Senhor, tira isso de mim e cria um novo coração em mim. É isso que nós precisamos, meus irmãos, de um coração imputado em nós pelo poder de Deus, que nos leve a amar verdadeiramente os nossos irmãos, que nos leve a ter a alegria de estar presente nesse lugar, a alegria de sentir a presença de Deus, a alegria em ler a palavra de Deus, a alegria em nos colocarmos de joelho diante da presença de Deus e sentirmos a sua presença e o seu falar dentro de nós. É esse coração que nós precisamos ter, é esse coração que precisamos pedir ao Senhor insistentemente, diligentemente. É isso que precisamos. No versículo 11 ele diz: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. É o temor de perder a presença de Deus. Davi não temeu apenas as consequências do seu pecado, sim, ele temeu. Ele temeu a vergonha pública de ser um homem chamado segundo o coração de Deus, de ser o rei ungido daquele povo e cometer tais pecados. Mas a maior preocupação de Davi era estar afastado da presença de Deus.
Ele está afastado da presença de Deus e ele clama: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. Meus queridos, ser cheio do Espírito Santo é a medida da plena felicidade de qualquer criatura. Sentir a presença de Deus em meio às tempestades da vida não é superado por nada deste mundo que nos traz calor, que nos traz consolo e que nos conforta. Não importa o que você esteja passando, se o Senhor está contigo, nada vai te derrubar. Ele está com você. A presença dele com você é a segurança. Não é à toa que o Espírito Santo nos é dado como galardão, como a garantia da nossa salvação. É um presente. É um presente, é um dom de Deus derramado entre o seu povo, de forma que ele venha a garantir a prosperidade do seu povo e prosperidade espiritual. Isso é temer a separação de Deus. E no versículo 12 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário, a alegria da salvação e a disposição para obedecer. Quantos essa noite de fato experimentam a alegria da salvação? Pois a alegria da salvação nos induz para um caminho, e é o caminho do serviço. Um coração voluntário, um coração que serve, um coração que se coloca à disposição da vontade de Deus. Nós, quando somos tocados, como somos alimentados por esse amor e por essa graça, não ficamos parados nesses bancos, mas nós nos sentimos impelidos a agir, impelidos a atuar com alegria, com o espírito voluntário, nos colocarmos à disposição do reino, para sermos instrumentos eficazes nas mãos do Senhor. O arrependimento verdadeiro não pede só perdoa o que eu fiz, mas também muda quem eu sou e cria em mim um coração novo. Cria em nós um coração novo. Não é apenas confessar a Deus os nossos pecados, mas confiar nele, receber dele a sua graça, de forma que nós tenhamos novidade de vida entre nós. No versículo 13 ao 19, ele fala sobre o fruto do coração restaurado, que é a missão, culto verdadeiro e quebrantamento. Vamos lá, pessoal da mídia, versículo 13 ao 19. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É isso, meus amados. O fruto de um coração restaurado é missão, culto verdadeiro e quebrantamento. É o resultado de um coração quebrantado. E no versículo 13 ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. É um compromisso com o testemunho e a missão. Aquele que tem um coração quebrantado, aquele que recebe perdão do Senhor, se coloca à disposição como instrumento para levar essa mesma mensagem transformadora para outras vidas. Se coloca disponível para essa missão. Se coloca nos caminhos para encontrar outras pessoas, outros pecados, e eles se converterão pelo poder da palavra de Deus. Não por nós, mas pelo poder da palavra de Deus, que é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. No versículo 14 e 15, ele diz: livra-me dos crimes de sangue. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. É um louvor que brota da libertação. O que o Senhor fez por tua vida? O que o Senhor tem operado nos teus dias? Quais os livramentos? Quais os consolos? Essa paz que excede o entendimento? Essa graça
desprendida em tua direção? Qual o sentimento que você tem em relação ao Senhor, em reconhecer tudo que Ele é para você? Essa consciência de quem somos, de quem Ele é e a obra que Ele opera, deve fazer jorrar de nós esse louvor, como verdadeiros adoradores que reconhecem essa obra bendita por nós. Fale em plenos pulmões para esse mundo. O nosso louvor precisa ser ouvido. Esse mundo precisa saber do poder de Deus que atua nesse povo. O mundo precisa ver a luz do Senhor que está em você. Esta alegria deve transbordar de você em louvor e adoração. Uma vida dedicada em louvor e adoração a Deus. No versículo 16 e 17 ele diz: pois não te comprases em sacrifícios. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Ele finalmente entende qual o verdadeiro culto que agrada a Deus. Não são sacrifícios. Não são sacrifícios. O que de fato agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito, o qual Ele não desprezará. Quer levar uma vida de verdadeiro adorador? Pois entrega a tua vida em adoração a Ele. Entrega o teu coração quebrantado diante dEle, e Ele não te desprezará, Ele não te lançará fora, porque o Senhor está de braços abertos para acolher aquele que em sinceridade abre o seu coração em arrependimento. A mensagem que deve estar mais viva na nossa mente hoje é: arrependam-se. Arrependam-se. Entreguem-se a mim, confiem em mim, apresentem-se diante de mim com esse coração quebrado, de forma que eu possa renovar isso em vocês. Meus queridos, um oleiro tinha na sua loja de exposição vários vasos preparados para venda, bem pintados, bem feitos e detalhados. Mas lá existia um vaso, o qual já era utilizado por ele mesmo há muito tempo. Esse vaso, por estar ali, sujeito às intempéries, já estava rachado, a sua tinta já não estava bem aparente, e ele estava colocado meio que a um canto. Várias pessoas chegavam naquela loja e questionavam o oleiro: por que você não se desfaz desse vaso? Por que você não lança fora esse vaso e faz outro? Mas o oleiro sempre respondia: esse vaso para mim tem valor. Ele me acompanha há muito tempo, eu o conheço, ele tem história comigo, portanto eu não o lançarei fora, mas eu farei reparos. E o oleiro vai até aquele vaso, ele pinta o vaso, ele fecha as rachaduras e deixa o vaso em um lugar exposto, de forma que servisse de resposta para todo aquele que voltasse a perguntar. E ele, sem palavras, dizia: eu conheço este vaso. Apesar das imperfeições, apesar das limitações, eu não o lançarei fora, mas eu trabalharei em sua vida, corrigirei a sua vida, de forma que ele seja útil mais uma vez. Quer ser você este vaso? Porque o Senhor é o nosso oleiro. Nós estamos rachados, a nossa tinta já está meio morta, mas o Senhor nos conhece. O Senhor tem história conosco, o Senhor quer tratar a nossa vida, o Senhor quer recuperar a nossa vida, de forma que estejamos aptos a viver uma vida em alegria na sua presença e sejamos instrumentos eficazes em suas mãos. Amém? Vocês querem ser esses vasos? É isso que nós precisamos ter, meus queridos. Essa certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós. E isso é o que deve preencher a nossa vida. É isso que precisa preencher a nossa vida. E esse louvor que brota deve ser um louvor constante para nós. No versículo 16 e 17 ele diz: pois não te comprases em sacrifícios. E isso é o que deve ser real para nós. A nossa verdadeira adoração a Deus é uma vida em relacionamento com Ele, de entrega total. Do versículo 18 ao 19, ele fala sobre o impacto
comunitário, o impacto no povo de Deus, quando alguém tem um coração quebrantado e contrito. E eu gostaria de ler mais uma vez com vocês, versículo 18 a 19. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Meus queridos, um coração quebrantado e contrito, abastecido e transformado pela graça do Senhor, não produz apenas reflexos e implicações para a vida daquele indivíduo, mas também opera e traz consequências para a vida da comunidade. Porque nós somos chamados para viver como corpo e corpo de adoradores, conjuntamente. Se estamos unidos com corações quebrantados e contritos diante de Deus, preenchidos por sua graça, o nosso louvor e a nossa adoração será recebido por Deus com amor, com cuidado e com agrado. Porque a sua igreja apresenta a atitude de verdadeiros adoradores. Amém, meus queridos? Pois sabemos justamente sobre isso, sobre a nossa vida, que sem Deus não somos nada, mas com Ele somos preenchidos, transformados e preparados para uma vida eficaz e eficiente nesse reino. Em nome de Jesus, que cada um que esteve aqui essa noite saia deste lugar com a sua consciência ligada a essa realidade. Que busquem de Deus esse preenchimento, essa confiança que deve estar nas misericórdias dEle e não no nosso merecimento. Que o Senhor trabalhe constantemente em suas vidas, nas nossas vidas, de forma que nós tenhamos de fato a alegria da salvação e não apenas em palavra. Que a palavra de Deus seja interiorizada e que nós sejamos praticantes dessa palavra e não apenas ouvintes. Que ela faça a diferença em nossa vida, em nome de Jesus, meus queridos. E nesse momento eu gostaria de orar com vocês. Peço que onde você está, você curve a sua fronte. E você crie essa conexão entre você e o Senhor da sua vida. Saiba que esta noite Ele está entre nós. O seu Espírito está atuando em nós. Portanto, abra o seu coração em sinceridade ao Senhor. Entregue-se a Ele verdadeiramente, sinceramente, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelas tuas misericórdias. Te agradecemos pela poderosa ação do Espírito Santo entre o teu povo. E te pedimos, ó Pai, devolve-nos a alegria da tua salvação. Quebra o nosso coração, ó Pai, de pedra. Dai-nos um coração que ama. Um coração, ó Pai, que possa ser preenchido pela tua vontade, preenchido pela tua palavra. Senhor, opera constantemente em nossa vida, de forma que as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos passos sempre estejam direcionados à tua presença. O Senhor sonda cada um que está aqui essa noite, o Senhor os conhece, sabe das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus pecados. Senhor, em nome de Jesus, atua nessas vidas, quebranta esses corações. Ó Pai, renova em nós a alegria de estar entre o teu povo, de fazer parte deste povo, de sermos instrumentos da tua verdade. Senhor, que a graça salvadora, que a graça libertadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a presença e as consolações do Santo Espírito estejam conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Ó Pai, nos acompanhe em paz para os nossos lares. Que a tua presença seja luz e proteção para nós. É isso que nós te pedimos, já agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Em oração silenciosa, a igreja se despede.